Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, nessa aula nós vamos resolver um exemplo que envolve uma tabela de frequência com dados agrupados em classe e nós vamos calcular média, moda e classe mediana, beleza? Vamos para a aula? Pessoal, começando essa aula então, vamos imaginar o seguinte, ó. Hoje nós estamos aqui no ano de 2020, mas imagina que nós estamos no ano bem anterior, quando o salário mínimo era mais baixo, né? Hoje o salário mínimo está em 1.045, alguma coisa assim. Imagina que aí você foi numa determinada empresa e preencheu essa tabela fazendo a pesquisa com 40 funcionários. E aqui são os salários desses funcionários. Aí você tem que 4 funcionários ganham entre 180 e 200, 18 ganham entre 200 e 220, 10 ganham entre 220 e 240, 5 entre 240 e 260 e 3 entre 260 e 280. E você também lembra que essa notação matemática com um risquinho aqui quer dizer que é possível você encontrar pessoas que ganham R$200 nessa classe, mas 180 não. Aqui teria que ser 180 e alguns centavos, o próprio 180 não entra. Assim como nessa classe, é possível você encontrar pessoas que recebem exatamente 240, mas 220 não. Por isso que não está fechadinho com o risco ali. Aí disso você lembra, né? Então a primeira pergunta seria assim: qual é o salário médio desses funcionários? Bem, vamos resolver isso. Vou chamar de item A, a média, tá? Então nós vamos calcular a média. Perfeito? Vamos considerar aqui, pessoal, que nós estamos entrevistando, então, agora todos os funcionários da empresa. Então, todos os funcionários foram entrevistados. Nós fizemos um censo. Quando todos os funcionários são entrevistados, quando você faz um censo, a média não é simbolizada por x barra. A média é simbolizada por mi. Então, você tem que mi nada mais é, aí eu vou fazer o risquinho aqui, ó, tá? Do que o somatório de i igual a 1 até n do valor médio. Eu vou ter que encontrar o valor médio aqui, que é o chamado PMI, vezes a frequência com que o valor médio vai aparecer. Deixa eu aumentar o risquinho aqui, que é o FI. Beleza? Tudo isso vai ser dividido, mas deixa eu melhorar esse risquinho aqui. Eu não gostei não. Tá? Pronto. Tudo isso vai ser dividido pelo somatório de I igual a 1 até N do FI. Beleza? Só para algumas pessoas lembrarem, né? Essa parte de baixo aqui, o somatório aqui, nada mais é do que a quantidade N de pessoas que participaram da entrevista, né? Então não tem nada demais esse somatório de baixo. Pessoal, continuando então. Então eu tenho que era a média, então vamos lá, ó. Mi é igual o somatório do PMI. Aí assim, você tem uma classe que vai do 180 até o 200. Qual seria o valor médio? Bem, para calcular a média, você soma os extremos. 200 com 180 e divide em 2, que é o valor médio. Aqui vai dar 190. Então seria 190 vezes a frequência com que essa classe está aparecendo, né? 4. Mais, e vai fazer isso para todas. Qual é o valor médio na classe que vai de 200 a 220? O valor médio, 210. Qual a frequência que aparece? 18. Mais a próxima. Aqui entre 220 e 240, então o ponto médio vai ser 230 vezes 230, a frequência 10 vezes. Mais
Aí aqui nós temos entre 240 e 260, que o ponto médio vai ser 250, vezes qual a frequência? 5, ó, o quadro está acabando, mais entre 260 e 280, nós vamos ter o 270 3 vezes. Então, deixa eu virar aqui, 270 3 vezes. Pronto, eu já fiz aqui, ó, o somatório de todo o ponto médio multiplicado pela frequência com que apareceu. Agora eu vou dividir tudo isso aí pela quantidade de pessoas que responderam à entrevista, para que eu possa saber o salário médio dos funcionários dessa empresa. Quantas pessoas responderam essa pesquisa? 40. Então vem aqui e coloca 40. Beleza? Aí, pessoal, você vai depender agora se você pode usar a sua linda e maravilhosa calculadora ou não. Aqui eu posso usar, porque eu estou em casa, mas às vezes teu professor não vai deixar, né? Então, mi é igual 190 vezes 4, daria 800, tira 40, vai dar 760, né? Mas eu vou fazer aqui, 190 vezes 4, 760, né? Não vou, né? Vou errar não, né? 210 vezes 18, 210 vezes 18, 3.780, 3.780, vou colocar o pontinho aqui, mais 230 vezes 10, é só aumentar um zero, né? 2.300, mais 250 vezes 5, se fosse vezes 10 dava 2.500, a metade de 2.500, 1.250, mais 270 vezes 3, vou fazer 270 vezes 3, 810, beleza, tranquilo, né? Tudo isso aí dividido por, passar o nosso maravilhoso risquinho aqui, com essa régua lisa, né? Que toda vez que eu vou passar ela começa a cair, fora que bate no meu dedo. Tudo isso dividido por 40. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Agora, ó, eu vou continuar aqui, tá? Vou fazer a soma. Então, é 760 mais 3.780 mais 2.300 mais 1.250 mais 810. Beleza. Deu 8.900. 8.900. Pessoal, alguém confere aí para ver se não fiz errado, né? Tudo isso aí dividido por 40 funcionários. Se você pegar 8.900 e dividir em 40 funcionários, 8.900 dividido por 40, tá dando 222,5. Então você tem que a média salarial lá no passado, não pode ser hoje, né? É 222,5 reais ou 50 reais. Se fosse hoje seria mais compatível com 222,5 dólares, né? Porque hoje está 5 e pouco dólar. Pode ser que quando você ver esse vídeo já não está isso. Bem, pessoal, eu já mostrei para vocês então como calcular a média salarial dessa tabela. O próximo passo vai ser o item B, que nós vamos calcular a moda. Nesse caso, eu não vou representar a moda como um valor numérico, mas sim uma classe. E qual classe salarial que apareceu com maior frequência? Qual é a classe salarial que está em moda? Veja que eu tenho uma classe aqui que apareceu 18 vezes. Então eu posso colocar que a classe salarial que está em moda é a classe de 200 a 220. Então eu vou representar assim para a gente ganhar tempo, a classe de 200 até 220. Ou seja, nessa empresa estava em moda lá no passado ganhar um salário assim, entre 200 e 220. Então você tem essa moda e você tem a média, que a média é 222,50. E agora nós vamos calcular o item C, que eu vou começar daqui, ó, que é a mediana. Beleza? Então escrevem aí. Mediana. Gente, a mediana você pode fazer ela sem nenhum tipo de fórmula, só fazendo raciocínio, pensando, localizando.
Lembrando que, se a quantidade de valores pesquisados é ímpar, a mediana é um valor no meio, central, um único valor. Se a quantidade é par, você tem que pegar os dois do meio e fazer a média entre eles. Se a gente pensar aqui, ó, tem 40 elementos, então 40 pessoas pesquisadas. Aí você colocou o salário delas em ordem crescente, montou o rol. Quais seriam os dois valores que ficariam no meio? Quais seriam os dois valores? Não. Antes disso, quais seriam as posições centrais? Será que seria o 20 e o 21? Ou será que seria o 19 e o 20? Bem, como eu estou na dúvida e eu não quero errar as posições, eu vou recorrer à fórmula, tá? Então, vou colocar aqui, ó, vou simbolizar pela letra M, tá? A mediana é igual. O que eu tenho que lembrar? Quando eu tenho um valor par, a mediana é dada por x, que é o elemento, que está na posição n sobre 2, isso aí somado com x, que é o outro elemento, que está na posição n sobre 2 mais 1. E entre esses dois valores, eu sou obrigado a calcular a média. Tá? Calcular a média. E aí fica um risquinho aqui, eu divido por 2. Pessoal, veja que eu coloquei o m aqui, mas não é bonito isso, tá? O risquinho da igualdade ali tem que ficar no meio do risco da fração para ser assim mais elegante. Elegante, né? Beleza. Pronto, agora vamos substituir tudo isso aí. Eu vou trocar a cor do canetão? Não vou trocar não. Ó, N, quantas pessoas participaram da entrevista? 40. Se você colocar o 40 aqui, 40 dividido por 2, 20. Quer dizer que na posição 20 mais N dividido por 2, 40 por 2, 20, mais 1, 21. Na posição 21, isso aqui não é um 21, né? Olha que feio, né? Então, eu tenho que pegar os carinhas que estão nessa posição, somar e dividir por 2. Então, vamos procurar os carinhas que estão na posição, ó. Aí, eu venho aqui. Se eu pegar o salário dessa classe aqui e for distribuindo em ordem, eu vou colocar 4 elementos. 4. Depois aqui eu tenho mais 18 elementos. 18. Ou seja, eu coloquei 4 elementos em fila. Depois venho e coloco 18 elementos na sequência. Eu vou ter um total de 22 elementos. O que eu quero é o elemento 20 e o elemento 21. Veja que o elemento 20 e o elemento 21, ambos vão estar nessa classe aqui, ó. E como eu vou pegar o ponto médio, que é o representante médio dele aqui, então eu vou colocar lá que o 20 e o 21 estaria na posição 210. Então seria 210 mais 210 dividido por 2. Dividido por 2. Que vai dar R$210. Só que, pessoal, nesse caso, existem outras formas de se calcular. Dependendo do livro que você está usando, ele não ia colocar o valor médio aqui como a mediana. Ele ia fazer algo mais assim, proporcional. Quantos valores tem antes, quantos valores tem depois. Então, como nós observamos que a nossa mediana deu 210, que cai aqui nessa classe, então nós podemos dizer que a classe mediana é essa. Então, nesse caso, eu quero a resposta em uma classe de frequência, que é essa daí. Se eu falasse assim, localize o ponto médio da classe de frequência, da classe mediana, aí o ponto médio seria esse, tá? Então, nós podemos colocar duas respostas, ou 210 como ponto médio, ou a classe, vou colocar aqui a mediana, vou colocar um M aqui, ó. É a classe que vai de 200 até 220. E dependendo do autor, do livro que você estiver usando, então ele vai calcular isso um pouco diferente, beleza? Pessoal, fizemos um exemplo rápido aqui então sobre tabela de frequência. Daqui a pouco eu posto mais vídeo. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!